Olá, é segunda-feira, dia 27 de março e estamos juntos iniciando mais uma semana que seja produtiva e abençoada para você e toda a sua família. Estamos juntos iniciando mais uma edição do Assunto do Dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e que bom poder contar com o seu carinho e a audiência de sempre. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre um tema que é cercado por dúvidas. Reforma da Previdência. Você tem alguma dúvida sobre o tema? Pode mandar para a gente, já pode participar através da nossa linha interativa 3424-1977. Você pode ligar, deixar sua pergunta sobre o tema. Também pode participar através da fanpage facebook.com/assunto do dia e também através do nosso WhatsApp, que é o 99418-1206. Manda aí sua pergunta, daqui a pouquinho ela será respondida. E ainda vamos acompanhar juntos nesta edição do programa as oportunidades de emprego no quadro Há Vagas. Tem também as dicas de trânsito. Vai precisar trafegar pela região metropolitana do Recife? Antes de sair de casa, preste atenção às dicas que vamos trazer hoje aqui no nosso programa. Temos ainda as notícias da internet, enquete do dia e muito mais. O programa hoje está imperdível. E em tramitação no Congresso Nacional, a proposta de emenda à Constituição que trata da reforma da Previdência ainda é motivo de dúvidas entre os trabalhadores. A principal mudança é a elevação da idade mínima e do tempo mínimo de contribuição para conseguir a aposentadoria. Mas o cálculo do valor do benefício também sofrerá alterações. O governo, ele defende que as revisões na aposentadoria devem ser realizadas para equilibrar as contas da União e se adequar ao novo perfil etário da sociedade brasileira, que vem mudando com o aumento da expectativa de vida e também a redução do número de nascimentos. Para nos ajudar a entender mais sobre o tema, tirar as nossas dúvidas sobre reforma da Previdência, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com o doutor Alexandre Vasconcelos, ele que é presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Pernambuco. Também vai nos auxiliar a entender mais sobre o tema o doutor Ricardo Souza, ele que é advogado previdenciário. Daqui a pouquinho a gente vai dar início ao nosso bate-papo e ouvir os nossos convidados de hoje, mas antes vamos acompanhar uma reportagem sobre o tema com Gedson Pontes. A polêmica reforma na Previdência não foi bem aceita por muita gente. Em Pernambuco, várias centrais sindicais promoveram protestos e paralisações. Trabalhadores da indústria, educação, correios, Detran e metroviários se reuniram em um ato na Praça Oswaldo Cruz, no bairro da Boa Vista, área central do Recife. De lá, eles seguiram em caminhada pelas ruas da cidade. O metrô do Recife chegou a fechar as portas em protesto contra a PEC 287. Nas ruas, teve gente que defendeu o movimento. Com certeza, não tenho nenhuma dúvida. É fora Temer. A reforma na Previdência foi alvo de protestos na BR-101. Vários trechos foram interditados, dificultando o fluxo do trânsito. Apesar de todos esses movimentos, muita gente ainda não sabe o que muda na Previdência. Entre as propostas da reforma está a de idade mínima de 65 anos para homens e mulheres poderem se aposentar, além da exigência de 49 anos de contribuição para que o trabalhador possa receber o valor integral do salário. Outros pontos importantes foram comentados por um especialista em direito previdenciário. No caso concreto, se passar a PEC da forma como está colocado, você vai ter benefícios como de pensão por morte com valor inferior ao salário mínimo. Outra questão muito importante é que o amparo social, que a comunidade geralmente conhece como LOAS, ele também vai ter um aumento da idade mínima para poder passar a ser recebido. Hoje, esse amparo social, a partir dos 65 anos, já é possível pleitear ele junto ao INSS. Se a PEC passar da forma como está colocado, você vai ter aí um aumento para 70 anos de idade. Na semana passada, o presidente da República, Michel Temer, anunciou mais mudanças. As regras da reforma não terão validade para os servidores estaduais e municipais, assim como não valeriam também para os militares. Nós deveríamos obedecer à autonomia dos estados, portanto, fortalecer o princípio federativo. E, assim sendo, fazer a reforma da Previdência apenas referentemente aos servidores federais, ficando por conta dos estados e, naturalmente, dos municípios,
que tem também seus sistemas previdenciários, a edição de normas relativas a essa matéria. Reitero a importância fundamental da reforma da Previdência para caminharmos no sentido do desenvolvimento, do crescimento econômico do país, da adequação das contas públicas e, particularmente, da formulação de novos empregos no nosso país. O anúncio gerou repercussão imediata. Este especialista em direito previdenciário explica que a atitude do presidente demonstrou a fraqueza da base governista na mudança da reforma. O governo recuou. O governo já havia recuado com os militares, que já havia uma crítica muito forte pela não inclusão dos militares. E aí ele usou como desculpa que os militares tinham uma lei própria, um regime próprio que seria visto depois. Agora, o que a reforma tinha de melhor, que era mexer com o andar de cima, foi expurgado. Eles agora tiraram da pauta juízes, promotores, delegados, policiais e também os professores, que é uma categoria muito forte. Então, o andar de cima, que são esses magistrados, esses promotores, policiais, todos vão ficar de fora, a não ser um punhado de juízes e delegados federais que vão ficar, mas o grosso do funcionalismo, que é o funcionalismo público estadual e municipal, vão ficar fora das regras e simplesmente ele repassou a conta para os estados. Se os estados quiserem, que aprove. Outro detalhe importante é que com esta mudança, a reforma agora afeta uma parte da população que tem menos recursos financeiros. Vão mexer com os agricultores. Na hora que tirarem o benefício da aposentadoria rural, o que é que vai acontecer? Favelização, êxodo rural para Recife, para São Paulo, para o Rio de Janeiro, como a gente viu na década de 70, 80. Vai haver aumento da violência, afinal de contas, quando a pessoa não tem o que comer. Então, os mais ousados partem, sim, para a violência. Quer dizer, todo aquele lado social vai ser afetado. Pois bem, entendemos mais ou menos como é que vai funcionar a reforma da Previdência. Ouvimos dois especialistas que passaram um ponto de vista. Daqui a pouquinho temos aqui mais dois convidados para falar um pouco mais sobre a reforma da Previdência. A gente vai ouvir também o que eles têm a falar sobre essa reforma, vão tirar as suas dúvidas. Mas antes, a gente quer chamar você que está em casa para participar aqui do nosso programa. Você pode já interagir conosco respondendo a nossa enquete. A pergunta de hoje é a seguinte: você que está em casa acha que vai haver perda para o trabalhador caso a reforma ela seja aprovada? Liga para a gente, participa. 3424-1977 é a nossa linha interativa. Já está disponível para você ligar, responder a enquete e também mandar alguma dúvida sobre o tema para os nossos convidados de hoje. Participe também através da nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia. Nossa linha interativa também já está disponível, 994-18-1206. Esse é o nosso WhatsApp que você pode mandar quantas dúvidas você tiver sobre o tema. Daqui a pouquinho, nossos convidados terão o maior prazer em responder a sua dúvida. E olha só, atualmente, sem a reforma da Previdência em vigor, a aposentadoria por tempo de contribuição ela é concedida com base nos anos contribuídos com o INSS. As mulheres elas podem se aposentar após 30 anos de contribuição e os homens após 35 anos. Até alguns anos atrás não havia ali uma idade mínima, mas agora o cálculo ele já considera o fator previdenciário. Então vamos aprender mais sobre o tema, o que é reforma da Previdência, o que é fator previdenciário, quem ganha, quem perde. A gente vai perguntar tudo isso a partir de agora aos nossos convidados. Primeiro, vou dar aqui as boas-vindas. Mais uma vez é um prazer recebê-los aqui no nosso programa, doutor Alexandre Vasconcelos. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Valdson. Prazer recebê-lo, doutor. Satisfação é minha. Doutor Ricardo Souza também, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Valdson, é um prazer grande para mim estar aqui com você, estar no Assunto do Dia, que é sempre um programa que esclarece, que traz muita informação para o seu público. Lembrando que este tema ele foi escolhido pelos nossos telespectadores, enviaram muitas mensagens,
mensagens, alguns e-mails também solicitando mais uma vez a reforma da Previdência, que é algo que está sempre em mutação, né? Sempre tem alguma alteração, sempre está mudando alguma coisa e é um tema cercado por dúvidas e a gente vai repassar durante o programa essas dúvidas para os nossos convidados, mas vamos situar logo os nossos telespectadores, vamos esclarecer o que é a reforma da Previdência. O que é essa reforma, doutor Alexandre? Valdson, a reforma da Previdência é uma tentativa de diminuir os gastos públicos primários. O que são os gastos públicos primários? São os gastos sociais, né? Com saúde, assistência, previdência social. O governo quer gastar menos e escolheu os gastos sociais como vilão, né? É importante dizer que antes da PEC 287 ser apresentada, que é a PEC da reforma da Previdência, o governo aprovou uma emenda constitucional que limita os gastos públicos nos próximos 20 anos. Mas essa limitação, né, é uma limitação dos gastos sociais. Os gastos financeiros ficaram de fora. Então a PEC 287 nada mais é do que uma destruição do nosso sistema protetivo social, né, onde as aposentadorias, as pensões, os benefícios assistenciais terão requisitos quase inatingíveis. Eu costumo dizer o seguinte, que esse modelo trazido pela PEC 287 fará com que o trabalhador brasileiro comum, o trabalhador braçal brasileiro, né, precise de mais tempo de contribuição e mais idade, ou seja, de requisitos superiores a um trabalhador urbano de um país da Escandinávia. Tamanho absurdo essa PEC 287. Não que eu seja contra a reforma da Previdência. Eu acho que ajustes precisam ser feitos, em especial na gestão, na fiscalização das fraudes. Mas a PEC 287 traz uma desestruturação do estado do bem-estar social, né, que começou a nascer com a Constituição de 1988. Em relação, né, esse ponto de vista do governo, diz que precisa que essa reforma seja aprovada porque quer equilibrar as contas da União e existe também um déficit da Previdência. O senhor concorda que existe mesmo esse déficit? É preciso equilibrar dessa forma, só dessa forma que a gente consegue equilibrar, doutor Ricardo? Valdson, o pior é que nós já estamos na terceira reforma escutando a mesma coisa. Tem algo de errado nisso aí. Tem algo que não... Por que é que lá no passado Fernando Henrique, depois Lula, Dilma também fez mudanças e agora Temer repetem o mesmo discurso como se fosse uma coisa nova, né? Então, o diagnóstico está errado. Eu acho que é preciso, sim, repensar a nossa Previdência por conta da longevidade, porque não se gera mais postos de trabalho. Mas, se o problema não for tratado como um todo, outras reformas virão, será um saco sem fundo. E o doutor Alexandre já apontou uma questão importante. Quando é que se discute reforma? Se discute reformas quando a economia está ruim. Ora, mas o problema não é da Previdência, era para tratar dentro da Previdência. Por que a Previdência está funcionando? Está funcionando bem, está funcionando mal? Quais são os fatores internos? Mas não, Previdência é só um número lá no orçamento. E se o número não está ajustado, baixa. Qual é o efeito prático disso aí? É que os presidentes, desde 98 para cá, a esmagadora maioria dos governadores e dos prefeitos ajudaram a aprofundar esse problema financeiro. Falta austeridade e responsabilidade fiscal. E aí a Previdência vem sendo usada como fonte de recursos para compensar o que eles querem fazer. Pego a contribuição do servidor municipal, do servidor estadual, pego a contribuição do servidor da União, pego a contribuição daquela pessoa do regime geral e uso, porque aí economizo e invisto em outras coisas. Esse é o preço que a gente está pagando agora. E se a reforma passar do jeito que está, esse problema vai continuar acontecendo e daqui a 5 ou 10 anos a gente vai escutar a mesma ladainha. Se a reforma for aprovada, a idade mínima para aposentadoria é 65 anos, tanto para homens quanto para mulheres. Aí, levando em consideração, né, este ponto da reforma da Previdência, para que serviria
essa aposentadoria, já que diz que aumentou a expectativa de vida, mas se você não vai conseguir usufruir muito dessa aposentadoria, faz sentido ainda existir uma aposentadoria mesmo com a idade mínima ali nos 65 anos? Para a gente entender melhor, para que serve essa aposentadoria para o trabalhador, doutor Alexandre? Importante frisar inicialmente, Valdson, que 65 anos seria a idade mínima quando da aprovação da PEC 287. Mas essa mesma PEC, ela traz um dispositivo que aumenta essa idade mínima toda vez que a expectativa de sobrevida aumentar um inteiro. Então, para quem nasce agora em 2017, por exemplo, não vai se aposentar aos 65 anos. A idade mínima não será 65 anos. Será 65 anos, mais esse plus de idade mínima, né? Há projeções, inclusive, que dizem que quem nasceu em 2017, se a expectativa de sobrevida continuar aumentando no mesmo ritmo, precisará ter 83 anos de idade mínima para poder se aposentar. Então, é óbvio que a intenção do governo é pagar o mínimo possível de benefício previdenciário, né? Porque aos 65 anos, aos 66 anos, aos 70 anos, o povo brasileiro está próximo já de falecer, né? Principalmente aqui no Nordeste brasileiro, no Norte, Nordeste, onde a expectativa de sobrevida é menor. Então, passar esse tempo todo contribuindo, tá? Vamos supor uma pessoa que comece a trabalhar aos 20 anos, aos 65 anos ele já contribuiu por 45 anos. Então ele vai passar 45 anos contribuindo para passar quanto tempo aposentado? 2 anos? 3 anos? 4 anos? 5 anos? Então perceba que essa medida ela traz um enriquecimento ilícito por parte da administração, que vai receber durante muito tempo as contribuições e vai passar pouco tempo pagando o respectivo benefício. É importante deixar claro que um benefício previdenciário não é um mero benefício, não é uma benesse. O segurado está recebendo de volta todos aqueles anos que ele contribuiu para o sistema. No Brasil, há uma desigualdade muito grande, inclusive em relação à expectativa de vida, de sobrevida, né? No Nordeste brasileiro, essa expectativa é muito próxima de 65 anos. Né? Há cidades que a expectativa é de 65, outras de 67, 68, 70. Então, perceba que é uma intenção do governo de não pagar o benefício previdenciário. E óbvio que isso vai repercutir muito na população idosa, né? Muitos deixarão, inclusive, de receber sua aposentadoria, porque eles não conseguirão chegar aos 65 anos trabalhando. Eles serão demitidos antes, principalmente os trabalhadores braçais, né? Então, essa precarização do trabalho atinge principalmente o trabalhador braçal. Então, muitos nem conseguirão atingir os 65 anos de idade. Morrerão antes ou perderão o seu trabalho antes e não conseguirão obter a sua tão sonhada aposentadoria. Deixa eu acrescentar uma coisa aqui ao que a Alexandre está colocando, que eu li recentemente um estudo muito interessante sobre qualidade de vida na sobrevida. Porque a expectativa de vida é quando a gente nasce, a expectativa de sobrevida é quando a gente se aposenta, já será maior, mas a qualidade de sobrevida, dentro dela tem um período em que muitos idosos ficam doentes. Então, se a sobrevida do brasileiro será de mais 15 anos, vamos supor, mas é preciso calcular o tempo médio em que vai ter um câncer, que vai ter uma doença degenerativa, né? E foi feita uma pesquisa internacional, né? Muito interessante esse estudo, de um dos conselheiros do FUNPRESP, né? Num artigo desse conselheiro, e ele verificou que o brasileiro, na média, teria 4 meses de vida com qualidade após a aposentadoria. Porque depois o advento das doenças típicas da velhice iam transformá-lo simplesmente num vegetal que será financiado, né, pelo Estado.
Difícil a situação. A gente também falou agora no início do programa essa questão que a reforma da Previdência não foi aprovada, portanto, né, a aposentadoria hoje por tempo de contribuição é concedida com base nos anos de contribuição junto ao INSS. As mulheres, 30 anos de contribuição, homens, 35 anos. E a gente falou também dessa questão do fator previdenciário. Vamos explicar para quem está em casa essa situação toda, para ficar claro como é que funciona hoje e quem será atingido caso essa reforma ela seja aprovada, porque vai ter um período de transição também. Não vai chegar assim, aprovou, vai mudar para todo mundo. A proposta de transição é um tanto quanto amarga, né? Veja, tanto que se diz, eu tenho escutado muito que as pessoas que tanto falavam mal do fator previdenciário vão sentir saudades do fator previdenciário. O fator previdenciário, ele leva justamente em consideração a expectativa de sobrevida. Então, um homem que está lá com seus 52, 53 anos, se começou a trabalhar aos 18, com 53 já teria 35 de contribuição. Ele pode se aposentar hoje. O benefício cai bastante porque o fator previdenciário prevê o tempo dele de sobrevida, né? Se ele se aposentar aos 67, como ele vai viver menos tempo, o benefício sobe. Só que muitas vezes é mais vantajoso, aliás, na maioria das vezes, se aposentar antes com aquele benefício menor e receber logo esse dinheiro, se a pessoa souber administrar bem esse dinheiro, do que protelar tanto tempo, ainda mais com as incertezas. Certamente o doutor Alexandre, assim como eu, já orientamos muito, se aposente agora, não sabe nem o que vai acontecer, aí quando vê tem essa reforma, parece que a gente é profeta não, mas a gente sabe como as coisas funcionam, né? Pois bem, a regra agora é, homem a partir de 50 anos ainda pegaria, a proposta da reforma, ainda pegaria uma regra de transição. Essa regra de transição seria um acréscimo de 50% no tempo que falta. Então, por exemplo, se faltassem 4 anos para este homem se aposentar, ele trabalharia mais 6, né? 4 mais 2. A mulher, o corte se dá aos 45 anos. Então, a mulher que tiver mais de 45 anos também entraria nessa regra de transição e, consequentemente, teria esse acréscimo de 50%. O homem com menos de 50 e a mulher com menos de 45, aí 65 anos de idade e não necessariamente com benefício integral. Como bem observou nosso mestre, somente com 49 anos de tempo de contribuição é que a pessoa teria o benefício integral, né? Então essa é a principal regra, cabendo destacar também, como já dito pelo brilhante Almir Reis no começo, as pensões perdem a vinculação com o salário mínimo, né? Então essas são as principais mudanças da reforma. A crítica aí, Valdson, é exatamente o porquê elegeram a idade de 50 anos para homem e de 45 anos para mulher como o direito às regras de transição. Isso vai criar muitas injustiças. Imagine um caso em que um homem com 49 anos e o outro com 50 anos de idade, quando a PEC for aprovada. Esse de 49 anos, suponhamos que ele tenha iniciado o seu trabalho, a sua vida laborativa mais cedo e já tenha 30 anos de contribuição, 25 anos de contribuição. E o outro, né, o que é um ano mais velho, iniciou sua vida laborativa mais tarde, com apenas 15 anos, 20 anos ou, né, de tempo de contribuição. Aquele primeiro que contribuiu mais, mas por ter um ano a menos, só vai poder se aposentar aos 65 anos, ou seja, precisará mais 16 anos de tempo de contribuição, de trabalho, para poder se aposentar. Enquanto o outro, né, que apesar de ter trabalhado menos, por ser um ano mais velho, né, entrou numa norma de transição escolhida de maneira aleatória pelo governo e vai contribuir menos do que o outro. Então veja a tamanha injustiça que essa norma de transição trouxe ao sistema previdenciário brasileiro, ou que quer trazer, né? Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje no programa estamos falando sobre reforma da Previdência.
Isso mesmo. E agora a gente vai acompanhar as notícias da internet sobre este tema. E quem vai trazer as informações a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia. Oi, Valdson, para você uma ótima segunda-feira, ótimo início de semana para você. E para vocês que nos acompanham, hoje o destaque é do G1. Temer recua e exclui servidores estaduais da reforma da Previdência. O anúncio foi feito após uma reunião do Palácio do Planalto na última terça-feira. Segundo o pronunciamento do presidente Temer, a reforma da Previdência vai atingir apenas os trabalhadores do setor privado e os servidores federais. A responsabilidade da reforma das previdências para servidores estaduais fica por conta dos governos de cada estado. Essa exclusão dos servidores estaduais foi a primeira concessão do governo em relação a mudanças na reforma da Previdência. O projeto desta reforma, que está atualmente em tramitação na Câmara, só exclui militares das Forças Armadas, bombeiros e policiais militares. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, disse que esse anúncio não tem impactos nas contas do governo federal. Agora a gente volta ao estúdio para saber outras informações sobre esse assunto com o Valdson. É com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações. E a gente falou desse anúncio do presidente Michel Temer. Ele anunciou, que a reforma da Previdência ela não vai atingir os servidores estaduais e municipais também. Atingirá somente os servidores federais e os trabalhadores do setor privado. Esse recuo, como o nosso Paulo Perazzo, nosso entrevistado no primeiro bloco do programa, ele falou sobre esse recuo do governo. Isso sinaliza de que essa proposta pode ter outras mudanças ou não? Valdson, eu entendo que isso foi uma grande jogada de mestre do governo federal. Ao mesmo tempo que ele retira a pressão dos municípios e dos estados contra a PEC 287, tá? Ele pode estar pensando um passo além. O que acontece é que no direito existe um princípio, todos aqui conhecem, que é o princípio da isonomia. E além do princípio da isonomia, o que é muito importante também deixar claro, que existe um princípio da simetria, onde as normas gerais de previdência dos servidores públicos federais devem ser aplicadas aos servidores estaduais e municipais. Esse princípio da simetria é importante a gente registrar, que já foi reconhecido pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Eu vou trazer aqui dois exemplos do princípio da simetria. O estado do Maranhão tentou aumentar a aposentadoria compulsória de seus servidores para 75 anos. O que fez o Supremo? Através de uma cautelar, declarou essa norma inconstitucional, porque feriria o princípio da simetria, e disse não, a aposentadoria compulsória é de 70 anos, igual à aposentadoria compulsória dos servidores públicos federais. Eu lembro de outro tema também, em relação às alíquotas de contribuição previdenciária dos servidores públicos inativos, Os estados tinham uma alíquota, para os servidores federais existiam outras alíquotas. E aí houve uma ação também de inconstitucionalidade, onde o Supremo disse que não, que a alíquota tinha que ser aquela estabelecida para os servidores públicos federais. Ou seja, eu estou dizendo isso que, pelo princípio da simetria, as normas estaduais elas não serão recepcionadas pela Constituição Federal com a nova ordem constitucional. Isso significa dizer que os governos e os municípios poderão até mesmo fazer suas reformas previdenciárias por meio do judiciário. Eu estou, obviamente, aqui pensando alto, mas não pode ter normas gerais distintas. O nosso pacto federativo não é tão evoluído assim. E o princípio da simetria é um princípio muito forte. Então, essa retirada dos servidores públicos municipais e estaduais, além de aliviar a pressão do governo, pode estar escondendo um plano maquiavélico. Eu não sei se o professor Ricardo pensa como eu, mas isso pode estar escondendo
um plano maquiavélico de essa reforma estadual e municipal vir através da justiça. Porque as normas estaduais e municipais, em razão da diferenciação com as normas federais, vão ferir o princípio da isonomia e da simetria. Pois é, eu concordo plenamente, não entendo como um recuo, foi um ato de esperteza. E, além disso, Alexandre, eu acredito que... Bom, o que é que o governo tem feito? O governo ele tem negociado com os estados as dívidas e tem imposto condições, por exemplo, a privatização, né, de ativos e outras questões. Então, nada impede que a União faça isso, que imponha como condição para transferência de recursos que ele faça a reforma. E tem outro detalhe que eu li hoje vindo para cá. Já tem uma notícia de que ele vai excluir, mas ele vai prever a reforma no município e nos estados. Então é aquela coisa, não vai acontecer, mas vai acontecer. Né? Uhum. Então eu acredito que é só para dividir. E a gente tem uma notícia também, por falar em notícia, Distrito Federal, além do Distrito Federal, outros 22 estados estão operando no vermelho. Ou seja, seria uma bola de neve transferir para a reforma para esses próprios municípios. A gente tem aqui, entre 2009 e 2015, o último dado disponível, o rombo ele passou de 49 bilhões para 77 bilhões em valores atualizados pela inflação. Como é que vai ficar a situação dos estados, né, para fazer essa reforma com um rombo tão grande, né, passou de 49 bilhões para 77 bilhões. Esse é um dado que foi divulgado, esses números eles mostram, né, esses dados foi uma nota técnica do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Pois é, nós vivemos uns 10 anos de crescimento econômico e juros altos. E isso, por incrível que pareça, ajudaria a Previdência. O crescimento econômico gera mais impostos e os estados e municípios eles podiam ter poupado algum dinheiro para a Previdência dos seus servidores. Já em relação aos juros altos, esse período dos juros altos fez com que, se ele tivesse poupado, tinha tido uma rentabilidade grande. Só para você ter uma ideia, eu sou servidor do Estado e fiz um levantamento do quanto eu contribuí desde quando eu comecei meu vínculo. Hoje haveria uma poupança de R$1 milhão, né? Já teria acumulado uma poupança. Onde está esse dinheiro? Uma boa pergunta. Não sei responder. Outra coisa, para quem está em casa entendendo, né? A gente disse no início do programa, para entender melhor, disse no início do programa que a reforma o governo defende porque precisa equilibrar, né, os gastos da União. O Estado também não precisa equilibrar, já que a gente apontou aqui, né, o Distrito Federal, mais 22 estados têm esse déficit de 77 bilhões de reais. Fica até difícil para quem está em casa compreender, né? Pois é, Valdson. A grita dos municípios e dos estados contra a PEC 287, principalmente os municípios, se dirigia, em especial, ao regime geral da Previdência Social. Porque esse regime geral da Previdência Social abastece os municípios, em especial os mais pobres, de recursos financeiros, né? A economia de vários municípios, principalmente aqui no Nordeste, os mais pobres, vivem, em especial, do regime geral da Previdência Social. Mas esses mesmos municípios e estados, eles queriam entrar na reforma, na PEC 287, em relação ao regime próprio de Previdência, para equilibrá-los. O que é que fez o governo Temer? Fez exatamente o contrário, né? Manteve o texto em relação ao regime geral da Previdência Social e retirou do texto os servidores públicos municipais e estaduais. Numa tentativa de um golpe duplo nos estados e municípios, né? Pelo menos é como eu penso, eu não sei se o professor Ricardo pensa o mesmo, mas o regime geral da Previdência Social, em relação às aposentadorias, a assistência social, né, distribui muita riqueza à população desses municípios também. E o endurecimento das regras levaria essa população desses municípios a não conseguir se aposentar nem obter sequer
um benefício assistencial, o que é muito ruim para os municípios. Então os municípios foram contra a PEC 287 nesse ponto. Mas em relação aos servidores públicos, todos queriam que entrassem, né, nas normas da PEC 287. O governo fez exatamente o contrário. Pois é, eu estou lembrando agora que o governo Lula, quando criou a contribuição dos aposentados e pensionistas, então houve uma grita geral e ele disse assim: eu vou fazer só na União. Os estados e municípios que, se quiserem, que criem o seu. O que acontece? No dia seguinte estavam todos os governadores lá em Brasília pedindo que ele fizesse a reforma, que ele implementasse a contribuição para não ter que assumir o ônus disso aí. Então eu acho que realmente é isso. No tocante aos servidores, preferem que a União faça. Temos aqui algumas participações, eu vou começar a repassar essas perguntas. Tem aqui a Carla Silva, ela quer saber o seguinte: ela diz que pensa em fazer uma previdência privada, mas ela diz que não tem como deixar de contribuir junto ao INSS. Ela deixa essa observação e é uma observação pertinente. Ela vai ter um gasto a mais se ela quiser fazer a previdência privada. No caso, vai ter que investir e tirar um pouco mais do salário dela para fazer essa previdência privada, porque ela não tem como tirar esse desconto que vem todo mês no contra-cheque. A contribuição previdenciária, Valdson, ela é obrigatória. Então, se ela é empregada, tem carteira assinada, ou se ela é profissional liberal e ofere renda, ela é obrigada a contribuir para a Previdência Social. A contribuição ela é obrigatória. Quanto à Previdência Privada, eu entendo como uma forma de investimento. A Previdência Privada como uma forma de investimento, eu entendo ser um investimento razoável, como é o Tesouro Direto, né? Como é uma renda fixa, um fundo DI. Agora, não entendo que a Previdência Privada possa substituir um regime próprio ou um regime geral de previdência social, um regime público de previdência social. Não entendo dessa maneira. Não acho que a previdência privada vai trazer um conforto a título de aposentadoria ou de benefício previdenciário para quem poupa, né? Para quem aplica na previdência privada. Entendo como uma forma de um bom investimento. Ok. A gente falou agora há pouco de notícias da internet. Geralmente, quando a gente tem dúvidas, a gente usa a internet como fonte de pesquisa. Mas ali, né, naquela rede social, às vezes a gente procura informação, a gente encontra muitos mitos a respeito, principalmente de aposentadoria, reforma da Previdência. Muita gente que assiste o nosso programa, a gente sempre coloca lá o tema do dia seguinte do nosso programa. Muita gente pedindo para a gente esclarecer o que é mito, o que é verdade a respeito da aposentadoria e reforma também da Previdência. A gente vai mostrar aqui no nosso telão algumas afirmações e vocês respondem se é mito ou verdade e dão uma explicação sobre essa informação. Vamos conferir aqui a primeira informação. Olha só, os menos favorecidos, eles serão prejudicados por essa reforma da Previdência? Mito ou verdade? Verdade. Por que é verdade? É verdade porque os beneficiários do LOAS, né, o pessoal menos favorecido terá dificuldade para acessar o benefício, até pelo fator do aumento da idade. É verdade porque quanto menor a renda, menor a expectativa de vida das pessoas. Então, quando você equipara a aposentadoria aos 65 anos, igualando um professor, um juiz, um empresário, que inclusive geralmente trabalha até o final da vida, comparando com um trabalhador braçal que vive em condições inóspitas, ou até uma pessoa com pouca renda que não tem muitos recursos para investir em qualidade de vida e, consequentemente, não terá uma velhice digna, então prejudica os menos favorecidos. Ok, vamos ver o que diz a próxima informação. Temos aqui outra tela para descobrir se é mito ou se é uma verdade. É preciso escolher entre a proposta do governo Temer ou a sua não aprovação completa? Tem essa possibilidade? É preciso escolher entre a proposta do governo Temer ou sua não aprovação completa? Mito ou verdade? Acredito que mito. Na verdade, essa proposta do governo Temer, a PEC 287, será analisada pelo Congresso Nacional e muitas mudanças serão feitas. Eu relembro que o próprio relator
da reforma da Previdência, o Arthur Maia, né, num programa televisivo há uma semana atrás, disse que ele era contra as normas de transição na forma que elas foram postas. Então, muitas coisas vão mudar, né? Há vários substitutivos globais que foram protocolados, há várias emendas que foram protocoladas e, portanto, acredito que a PEC 287, do jeito que foi proposta pelo governo Temer, não tem condição de ser aprovada. Então, muitas coisas serão mudadas, de modo que eu acredito que mito. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados. Você que está em casa, quer participar, quer tirar sua dúvida a respeito do tema, manda pra gente sua pergunta, 3424-1977 é a nossa linha interativa, 994-18-1206 é o nosso WhatsApp. A gente vai agora a um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta falando mais mitos e verdades a respeito da reforma da Previdência. Fica ligado, daqui a pouquinho vamos tirar a sua dúvida a respeito desse tema. A gente volta daqui a pouquinho. Voltamos com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje o tema do nosso programa, Reforma da Previdência. No bloco anterior, mostramos aqui alguns mitos e verdades a respeito do tema. A gente vai dar sequência aqui com esses mitos e verdades. Você que está em casa, quer participar também, você pode interagir conosco através da linha interativa 3424-1977 ou através do nosso WhatsApp, que é o 99418-1206. Mande aí sua dúvida. Daqui a pouquinho, essa dúvida será respondida. Vamos dar sequência aqui no quadro Mitos e Verdades. A próxima informação diz o seguinte: é preciso diferenciar profissões que trabalham mais e trabalham menos, levando em consideração a reforma da Previdência. O governo tem feito isso, diferenciado as profissões que trabalham mais para aprovar essa reforma. Isso aqui é um mito ou é verdade? Ou ainda não está fazendo isso ainda e precisa fazer? É preciso diferenciar essas profissões que trabalham mais? Verdade. A gente pode citar, inclusive, além daqueles que eu citei no módulo anterior, os professores, né? O que é que aconteceu de novo na sociedade que a atividade do professor de ensino médio e fundamental era adversa antes e justificava a aposentadoria mais cedo e agora não justificava mais, não justifica mais. Será que a sala de aula melhorou? Né? Será que os trabalhadores expostos à situação de penosidade, de insalubridade, vai haver uma mudança aí, e isso, né, agora com essa PEC vai mudar? Então, realmente, aqueles que trabalham mais serão penalizados, além do fato de que, ao se igualar na idade mínima de 65 anos, aquela pessoa que começou muito cedo também será penalizada. Ok, vamos à próxima tela. Temos aqui outra informação, mito ou verdade. É necessário diferenciar os trabalhadores também por região. Isso é possível fazer? Mito ou verdade? Valdson, isso seria muito interessante se pudesse ser feito, mas é muito difícil. É muito difícil você diferenciar. Eu vou dar um exemplo aqui. Imaginemos que no Norte e Nordeste a população vive menos, portanto, precisaria ter uma diferenciação em relação à idade mínima, né? Em relação ao Sul, Sudeste. O que é que iria acontecer? A população do Sul, Sudeste iria migrar para o Norte e Nordeste, né? Apenas para poder se aposentar. Então, isso ia virar um caos. O ideal é que houvesse diferenciação, mas não é possível fazer isso, né? A norma ela atinge a todos. O que era importante, já que eu desse esse exemplo da idade mínima, era que a idade mínima não existisse. O que existisse fosse uma soma entre a idade e o tempo de contribuição para você alcançar uma pontuação, como hoje é feito em relação à aposentadoria do fator 85, 95, que vai evoluir até o fator 90, fator 100. Então você privilegia quem começa a trabalhar cedo,
né? E aí é uma mescla da aposentadoria com o tempo de contribuição mais a idade. Esse sistema, para mim, é o mais justo de todos. Mas o governo está extinguindo esse tipo de aposentadoria e querendo estabelecer essa idade mínima de 65 anos, que vai realmente atingir, em especial, as regiões mais pobres, né? Ok, vamos agora à próxima ótima explicação. A gente vai seguir agora com a próxima tela para descobrir se é mito ou verdade que deve se manter a diferença entre homens e mulheres. Vocês concordam? Eu acho que é verdade, com uma ressalva. Eu acredito que a mulher de classe média, ela já conquistou muitas questões relacionadas à emancipação. Eu acho que já é tempo de pensar em regras iguais entre homens e mulheres. Mas a mulher pobre, especialmente a mulher que vive nas favelas e que mantém a família, atualmente 40% das famílias é mantidas por uma mulher, né, sozinha. Eu acho que ela merecia uma política afirmativa nesse sentido. Seja numa aposentadoria mais cedo, seja num adicional, no abono, no presente. Ok, temos várias participações através do nosso WhatsApp e a gente vai começar a repassar essas dúvidas aqui para os nossos convidados, para dar tempo de responder todas as demandas que estamos recebendo aqui, várias participações. A gente quer, nosso intuito é prestar esse serviço à nossa população, deixar você bem informado e responder aí a sua dúvida. Temos aqui várias participações, começar aqui. O Ferreira, ele diz que tem 52 anos e tem 32 anos de contribuição. Como é que fica a minha situação após a aprovação da reforma da Previdência? Perdão, Valdson, ele tem 52 anos de idade e 32 anos de contribuição. Ok. Ele pode ser atingido com essa reforma da Previdência? Como ele tem 52 anos de idade, ele entraria nas normas de transição, tá? Como ele tem 32 anos de tempo de contribuição, faltaria para ele atingir os 35 anos, 3 anos, tá? A PEC sendo aprovada, em ele faltando 3 anos de tempo de contribuição, ele precisará ter um pedágio de 50% a mais do tempo que ele faltaria para atingir os 35 anos, ou seja, 3 anos. 3 anos, 50%, daria mais 1 ano e meio. Então, ao invés dele se aposentar com 35 anos, ele iria se aposentar com 35 anos mais 1 ano e meio, ou seja, 36 anos e meio de tempo de contribuição. Ele é atingido, mas não tanto, porque ele entra nas normas de transição. Agora, se ele não tivesse os 52 anos de idade, se ele tivesse 49 anos de idade, Ricardo, mesmo com os 33 anos de tempo de contribuição, aí ele iria precisar mais 16 anos, né, de tempo de contribuição ou de trabalho, enfim, de idade, né, teria que ter 65 anos de idade, e aí ele iria ser muito atingido. E o valor, o benefício a receber depende de quanto ele contribui, para ver se ele consegue receber o teto. Como é que é feito esse cálculo também? É uma curiosidade bastante comum, a gente está recebendo aqui várias perguntas sobre essa questão de como receber o teto da Previdência. Precisa contribuir com quanto? Como é que funciona esse cálculo na prática? Isso vai ser uma incógnita porque com a nova norma constitucional continua valendo em princípio a média. Pode ser que haja depois uma lei que recalcule, que refaça esse critério da média. Aliás, não, já vai pegar 100%. Pela proposta atual, já pega 100%. Hoje, selecionam-se as 80% maiores e das 20% menores se exclui, tira a média só das maiores. De 94 para cá. Exatamente, de 94 para cá. Pelo atual critério, utilizam-se todas. Pelo novo critério, utilizam-se todas. Logo, a média cai, porque as menores. Com detalhe de que se fosse com menos de 50 anos, homem, e 45 mulher, aí precisaria do tempo de contribuição para poder ter o benefício integral. Se essa média foi de um salário mínimo, por exemplo, né? Essas últimas médias deu o salário mínimo, quando ele se aposentar, antes de ser atingido pela reforma, né? Antes dele se enquadrar ali no perfil da reforma da Previdência, necessariamente quando ele se aposentar ele passa a receber um salário mínimo também? Perfeito. Ou não? Para quem recebe um salário mínimo, essa mudança não vai ter tantos efeitos, né? Porque atualmente se faz uma média,
dos 80% maiores salários de contribuição. Né? Quando a PEC passar, a intenção é considerar todos os salários de contribuição e não limitando de 94 para cá, de todo o período contributivo. Entretanto, ninguém pode receber menos do que um salário mínimo. Então, quem recebe um salário mínimo, independentemente da fórmula de cálculo, vai continuar recebendo uma aposentadoria no valor de um salário mínimo. Ok, temos aqui a participação da Selma. Ela ligou a televisão agora há pouco e quer saber se a reforma ela já foi aprovada e se homem e mulher trabalham quanto tempo para aposentar. Vamos reforçar essa informação para a Selma. Adianto que ainda não foi aprovada. Tem que passar por vários processos ainda para aprovação. Perfeito. Ainda há um caminho longo para ser aprovada. Geralmente, as emendas constitucionais demoraram em torno de 1 ano para ser aprovadas. A emenda 20 de 98, a 40 de 2003, que trataram de reformas. A reforma propõe a igualdade de idade entre homens e mulheres. Eu acredito que a reação vai ser muito forte, eu acho que é uma das coisas que não vai passar. Eu acho que vai se manter a diferença. Agora, esse governo aprova ou não aprova? Eu avalio que ele aprova. Né? Eu avalio que, com todos os escândalos de corrupção, mas ele me parece ainda está muito forte. Tanto que ele faz coisas que ninguém imagina que ele, é o governo que ele seria maioria, capaz. Né? No Congresso, o governo é maioria. Então mesmo que essa pressão da sociedade faça com que os parlamentares tenham certa cautela, mas eu acho que o governo está forte para aprovar. Quer complementar, Alexandre? Quer fazer alguma observação? Pode ficar à vontade. Queria. Eu concordo com o Ricardo que o governo aprova a reforma da Previdência, mas eu acredito que ele não aprova da maneira que ele colocou. Concordo. Né? Eu tive em Brasília nesses dias e consegui entrar lá no plenário do Congresso Nacional em busca de assinaturas para o substitutivo global da OAB e de algumas emendas. E percebi que há uma certa resistência, né, em relação à idade mínima, em relação às normas de transição, em relação aos rurais. Então, concordo com o Ricardo quando ele disse que aprova, mas vai haver umas modificações, penso eu. Ok, temos aqui outra participação. Maria José, ela mora em Tegipió, ela quer saber o seguinte: como é que vai ficar o povo que não tem condições de trabalhar para contribuir com esse tempo todo que a reforma da Previdência ela propõe? O medo, tá, Valdson, é que as pessoas comecem a contribuir e comecem a contribuir cedo e no meio do caminho, né, venham a sofrer com o desemprego. Desemprego esse que só tende a aumentar. Né? Estamos vivendo aí a 4ª revolução industrial, onde os empregos estão sendo substituídos pelas máquinas e esse desemprego ele é sistêmico. E aí as pessoas vão contribuir, e vai chegar um determinado momento que ele vai perder a sua capacidade laborativa, vai ser demitido e vai ficar no meio do caminho. E ele vai perder a qualidade de segurado. E aí ele vai sair da Previdência e vai ter que buscar a assistência. Só que a assistência também está sendo modificada para endurecer as regras de concessão. Então, o medo é de que essa reforma traga uma massa de pessoas na linha da pobreza enorme. Né? Esse é o grande medo de nós, advogados e socialistas, antropólogos, né, na discussão dessa reforma da Previdência. Pois é, eu acredito que a informalidade vai voltar a crescer. Nós vivemos aí nos últimos 5 anos um período de inclusão previdenciária como nunca se tinha visto. Perfeito. Pessoas que viviam na informalidade, a Previdência trouxe, resgatou, o que é muito importante. Até as donas de casa, né? Cada vez mais as pessoas vão pensar 1000 vezes antes de contribuir para a Previdência. E a gente viu, né, por falar de informação, a gente tem aqui um dado interessante que após 10 anos o Brasil ele não avançou ali no ranking de qualidade de vida da ONU, né? Foi recente essa pesquisa divulgada, o Brasil ficou lá estagnado e com essa reforma e essa reflexão que o Alexandre trouxe, dificilmente a gente vai avançar. Durante 10 anos a gente não conseguiu avançar
diante dessa situação toda, a situação pode complicar ainda mais, né, Alexandre? A gente tem que pensar no futuro, né? Pois é, Valdson. Existem estudos de órgãos isentos que diz o seguinte, que o Brasil, sem previdência, se hoje o Brasil não tivesse a nossa previdência social, quase 50% da população com idade superior a 65 anos estaria na linha da extrema pobreza. Então perceba como a previdência social, a seguridade social é importante na distribuição de renda e na diminuição da desigualdade e de tirar a população da linha da extrema pobreza. Hoje no Brasil nós temos apenas 0,5% da população brasileira com idade superior a 65 anos na linha da extrema pobreza. Isso foi um avanço extraordinário, Valdo. Temos aqui outra participação, a pessoa não se identificou, mas queria saber o seguinte. Gostaria de saber se quem já é aposentado por viuvez, essa aposentadoria vai ser cortada ou quem já é aposentado permanece? Eu acredito que a pessoa está falando da pensão por morte, né? Ela está chamando aí de aposentadoria por viuvez. Uma coisa que nenhuma emenda teve coragem de fazer, e eu espero que nunca chegue a esse ponto, é mexer nos direitos adquiridos. Sempre a emenda 20, a emenda 41, todas elas colocavam lá, aos que cumprirem os requisitos devem se assegurar o direito. Então ela pode ficar tranquila que essas regras, nesse sentido, o benefício dela não será alterado. É importante observar em relação a essa questão do direito adquirido, porque sempre perguntam, né, e aí eu me aposentei, o que é direito adquirido e como, qual é a tendência, qual é a reforma, né? Aproveitar aí e fazer esse gancho. Direito adquirido na esfera previdenciária é o cumprimento de todos os requisitos necessários para a obtenção do benefício. Eu vi alguns entendimentos minoritários, não sei se Alexandre traz outras informações, de que era necessário o requerimento, já vi alguns julgados nesse sentido. Mas está pacificado de que não precisa sequer requerer. Então, se alguém cumprir os requisitos um mês antes da reforma e a emenda é aprovada no mês seguinte, essa pessoa vai, mesmo que reivindique depois, terá direito adquirido. Outra questão muito importante, teus clientes devem ter perguntado muito sobre isso também, eu estou com um processo, faz 2 anos que o meu processo está na justiça contra o governo, né, contra o INSS. Se essa reforma passar, o que é que vai acontecer comigo? Né? Na verdade, nada vai acontecer, será garantido o direito adquirido, porque uma vez ganhando na justiça, é como se a pessoa voltasse no tempo, aquela concessão volta no tempo. E, consequentemente, a pessoa tem direito adquirido, junto com a coisa julgada, para antes da reforma. Ok, vou pedir licença aqui mais uma vez aos convidados, a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações a respeito da reforma da Previdência. A gente vai a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e agora vamos dar uma força a você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, está em busca de emprego, então preste atenção às dicas que vamos trazer a partir de agora no quadro Há Vagas. Então vamos ao que interessa, vamos mostrar essas oportunidades de trabalho para você que está em casa em busca dessa recolocação. Temos aqui 2 vagas para coordenador administrativo. A exigência é de ensino superior completo, experiência de 6 meses, salário R$1.000. São 2 vagas para coordenador administrativo. Vamos agora à próxima oportunidade de trabalho. Agora são 2 vagas para gerente financeiro. Superior completo também é a exigência, 6 meses de experiência, R$1.000 é o salário, são 2 vagas para gerente financeiro.
Vamos agora a mais oportunidades de trabalho. Agora tem uma vaga para chefe de cozinha, exigência, ensino médio completo, experiência de 6 meses, salário R$ 1.200. Uma vaga para chefe de cozinha. Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado ali na Avenida Rio Branco, número 155. Avenida Rio Branco, número 155, e o telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte! Agora vamos seguir aqui com o nosso programa respondendo mais dúvidas que chegaram através da nossa linha interativa. Você que ligou, mandou sua pergunta, preste atenção que vamos ler a partir de agora. A primeira dúvida aqui é do Clóvis Vasconcelos, ele que mora em Abreu e Lima. Ele disse que no mês de maio ele vai completar 65 anos de idade. Tenho entre 10 e 12 anos de contribuição paga. Se a reforma não for aprovada nesse primeiro semestre, vou ter direito à aposentadoria? Ele tem 65 anos de idade, vai fazer agora no mês de maio, entre 10 e 12 anos de contribuição. Se for aprovada ou não sendo aprovada, ele tem direito à aposentadoria? Como é que fica o caso aqui do Clóvis? Pelas regras atuais, ele precisaria ter 15 anos de tempo de contribuição, Valdson. Pelas regras atuais, né? Agora, se a reforma for aprovada, ele vai precisar ter 25 anos de tempo de contribuição, não mais os 15 exigidos pela legislação atual, e sim 25 anos. Então, nem pelas regras atuais, nem se a reforma for aprovada, ele atualmente tem direito, mas se a reforma for aprovada, ele vai precisar ter um tempo a mais de contribuição, não necessário, né, com as regras atualmente vigentes, que é de apenas 15 anos de tempo de contribuição. Ok, vamos agora à próxima pergunta. Outra dúvida do Geraldo Silva, ele que é da Torre, ele quer saber o seguinte: a Previdência ela vai ser sucesso na CPI? As CPIs costumam funcionar muito como um jogo de cena, né? Infelizmente, essa tem sido a cultura no Brasil. Então, quando um governo ele tem pouco apoio na base parlamentar, a CPI vai, expõe as fragilidades e causa um estrago na imagem do governo. Eu avalio que o governo Temer tem um grande apoio parlamentar e mesmo que a CPI realmente avance, ela não vai conseguir reverter muito do cenário que nós temos hoje. A não ser que a conjuntura no país mude, mas não com essa atual. Ok, vamos agora responder a próxima dúvida. Pedro Batista, de Jaboatão. Ele diz que tem 56 anos de idade, 12 anos de benefício e 19 anos de carteira assinada. Posso me aposentar? 56 anos de idade, 12 anos de benefício. 31, né? Isso, ele tem então 31 anos de tempo de contribuição. É importante colocar aqui que esses 12 anos de benefício, se for um auxílio-doença, né, acredito que seja um auxílio-doença, caso ele volte a contribuir, tá? Esses 12 anos podem ser contados para fins de aposentadoria. Então ele teria aí 31 anos de tempo de contribuição, estaria faltando 4 anos para ele se aposentar. Caso a PEC seja aprovada, como ele tem idade superior a 50 anos, ele precisaria ter, além desses 4 anos, mais 50%, ou seja, 2 anos a mais. Então ele precisaria ter os 4 anos, mais 2, 6 anos de tempo de contribuição para poder se aposentar. Ok, essas foram algumas perguntas que chegaram através da nossa linha interativa. Daqui a pouquinho teremos outras perguntas. Agora a gente vai responder as dúvidas que chegaram através do nosso WhatsApp. Várias participações, muita gente aproveitando a oportunidade dos nossos convidados aqui presentes no nosso estúdio para tirar as dúvidas a respeito da reforma da Previdência. Temos aqui outra participação. Elisama, ela que mora em Camaragibe, gostaria de saber se com 25 anos de contribuição e 65 anos de idade, essa questão do salário mínimo, se vai receber menos que um salário mínimo. Bom, ninguém pode, pelas regras atuais, ganhar menos que um salário mínimo. É um direito garantido a todos os aposentados e pensionistas hoje. O governo quer acabar isso em relação aos pensionistas, mas em relação ao aposentado.
Então, se a média das remunerações dela der mais que o salário mínimo, o que eu acho que é pouco provável, porque o salário mínimo nos últimos anos teve um aumento real, consistente, se der mais, ela ganharia mais. Se der menos, ela fica com o salário mínimo. Importante só completar, professor Ricardo, que não só na pensão, a PEC 287 quer também desvincular do salário mínimo o benefício assistencial. Né? A LOAS. O LOAS. Eu tenho uma dúvida sobre isso também. Quanto ao LOAS, quem já usufrui desse benefício, pode perdê-lo com a reforma da Previdência? Não é perdê-lo, né? Mas se a PEC 287 for aprovada nos moldes que foi lançada para o Congresso Nacional, esse benefício, esse LOAS, que é pago no valor de um salário mínimo, ele passa a ser desvinculado. Ele vai ser reajustado de acordo com a inflação, sendo desvinculado ao salário mínimo. Ou seja, quem hoje recebe um salário mínimo pode, no futuro, receber menos com os novos reajustes de acordo com a inflação, que não acompanha o aumento do salário mínimo. Ok, temos aqui outra participação, Lenilson, ele do Jiquiá. Ele disse que trabalhou 30 anos no estado, no setor de raio-x. Em 2012 ele teve tromboembolia, ele ficou com polineuropatia. Em 2015 aposentaram ele por invalidez, sem vantagem nenhuma. Nunca ele teve adicional noturno, nem insalubridade, mesmo trabalhando nesse setor de raio-x. E o Funafim, que ele disse que pagou a vida toda, ele não teve direito. Isto é certo? Infelizmente, no campo da Previdência do servidor existe um legalismo absurdo. E esse legalismo, na verdade, desde 98, os juízes e profissionais da área já deviam ter compreendido que mudou. Porque o artigo 40, parágrafo 12 da Constituição, diz que aplica-se ao servidor público no que couber os requisitos e critérios do regime geral. Então, professor Alexandre, já o direito previdenciário do servidor já devia há muito tempo estar bebendo do direito previdenciário do regime geral, que é mais protetivo, né? Que é mais pró-segurado. Já o direito previdenciário do servidor é muito pró-administração. Está na lei, garante. Não está, não se pode usar analogia e nada. Então, é uma situação muito difícil que ele se encontra, injusta, mas que na via judicial não tem obtido sucesso. Ok, dúvida respondida. Temos outra participação através da linha interativa. Mais uma dúvida que chegou aqui para ser respondida. Vamos conferir agora de quem é essa pergunta. A dúvida é da Maria José de Jaboatão, 59 anos de idade, e a minha aposentadoria está prevista para novembro. Se a reforma for aprovada, como é que fica a minha situação? Se a aposentadoria dela está prevista para novembro, temos que verificar quais são os requisitos que estão faltando para ela completar, né, todos os requisitos. É importante dizer que, completando todos os requisitos antes da aprovação da PEC 287, o segurado pode alegar o direito adquirido. Nada mudará com a PEC 287 para aquelas pessoas que têm o direito adquirido. Caso falte alguns requisitos, no caso dela, como ela tem 59 anos, ou seja, é mulher e tem idade superior a 45 anos, se ela pretende uma aposentadoria por tempo de contribuição, ela vai precisar ter um pedágio de 50% a mais do tempo. Se ela está buscando uma aposentadoria por idade, e aí é que é o problema, né? Porque aí ela só precisaria de 15 anos de tempo de contribuição. Se a PEC for aprovada, a PEC eleva esses 15 anos para 25 anos. Aí ela precisaria de mais tempo de contribuição. Teria que ver exatamente qual é o caso dela para poder dar uma resposta mais adequada. Mas é mais ou menos por aí. Ok, tem aqui uma dúvida, a dúvida da Prazeres. Ela disse que ela gostaria de saber qual o tempo mínimo para eu me aposentar. Está com 56 anos de idade, tem 19 de contribuição. A aposentadoria com perdas que não seja integral, eu poderia dar entrada? Quanto tempo de contribuição para fazer isso? Pois é. Ela disse que no momento está desempregada. Pois é. Noutros tempos, uma pessoa com essa idade podia se aposentar na proporcional. Isso cria uma cultura e muitas vezes o cliente chega no nosso escritório querendo se aposentar, a gente diz que não cumpriu os requisitos, aí ele pergunta nem a proporcional, né?
Mas a proporcional hoje, por idade, é só para quem é homem que tenha 65 anos e mulher com 60, isso pelas regras de hoje, né? Então, ela não teria essa opção. Ela precisaria cumprir a idade de 60 anos para, com os 19 anos, me parece que foi isso, né? 19 anos. Que ela tem, ela já cumpre a carência e aí ela poder se aposentar por... 19 de contribuição e 56 de idade. Exatamente. Nesse caso, ela tem que torcer, né, Ricardo, para ela completar 60 anos antes da aprovação da PEC 287. Porque se ela completar depois, aí ela não vai precisar, ela vai ter que ter os 19 anos mais, né, o tempo que falta para completar os 25 anos de carência. Exatamente. Então é torcer que não passe. Temos aqui uma participação interessante. Me perdoe, pode ficar à vontade. permita só comentar. Veja um problema dessa reforma, né? A pessoa que está com essa idade, ela tem dificuldade de acessar o mercado. Né? Então, a aposentadoria dessas pessoas se torna cada vez mais precária. Ok. Temos aqui um ponto de vista, né? E resumindo no total, a pessoa diz o seguinte: é interessante que o governo ele cobrasse um valor menor à população de baixa renda, no caso, o desconto na folha fosse diferenciado proporcionalmente com o salário que a pessoa recebe, né? Quanto mais recebesse, maior seria esse percentual a ser descontado. E assim, outra sugestão é que o governo, ele mesmo a pessoa aposentada, ele pudesse criar algum fundo, algum meio de ter que tirar também um pouco do dinheiro desse aposentado. Seria um imposto do salário desse aposentado, desse benefício. Isso é possível, não é? Isso já acontece? Eu desconheço. Isso é o que se chama de justiça tributária, né? Você tributa quem ganha mais com alíquotas diferenciadas. Infelizmente, nas contribuições previdenciárias, não existe isso. O trabalhador ele paga de 8% a 11% do seu salário, a depender, não do valor quanto ganha, mas a depender da atividade, se é comum ou se é especial. Em relação à tributação do inativo, a Constituição ela proíbe a contribuição do inativo. Mas temos que lembrar que a PEC é exatamente uma mudança das normas constitucionais. Os servidores públicos hoje já contribuem, né, como inativos. Então, se o governo quiser, ele pode modificar a norma que existe na Constituição e estabelecer a contribuição do inativo. Uma das propostas de algumas pessoas em relação ao trabalhador rural é exatamente essa. É manter as normas atuais, permitindo que o trabalhador rural tenha acesso ao benefício, possam se aposentar, mas aí após a aposentadoria ele começa a contribuir, né, com uma alíquota reduzida para poder financiar o sistema. Outra dúvida aqui do Alberto, 53 anos de idade, 37 de contribuição, mas está há 5 anos no benefício Código 91. Desconhece esse código, ele quer saber como proceder. Primeiro, ele já pode se aposentar. 37 anos de contribuição, né, ele já pode se aposentar. 50 e... Ele tem 53 anos de idade, 37 de contribuição. Eu acho que ele vai... E assim que está no benefício. Ele disse Código 91. O fato de estar no benefício não vai prejudicar. Se ele tem 37 e mais 5 de benefício, ele vai ter 42. Se ele está considerando os 37 com os 5 de benefício, né? Enfim, mas o fato é que tendo 37 e tendo 53, o benefício, depois de tirar a média, o benefício dele vai ficar em torno de... ele vai ter uma perda de 40% a 30%, mais ou menos. Provavelmente a melhor coisa que ele faz é se aposentar logo para garantir o direito. Temos aqui a pergunta do Gilberto, ele quer de Piedade, ele fez na pesquisa para me aposentar, foi verificado... Mas é bom deixar claro que ele já tem direito adquirido, a aposentadoria pelas regras atuais. Então ele deve procurar o INSS, fazer esse agendamento para dar entrada nessa aposentadoria. Agora a gente segue com a dúvida do Gilberto de Piedade. Ele disse que na pesquisa para se aposentar foi verificado que a empresa deixou de depositar por 2 anos o FGTS. Ele disse que já tem tempo para se aposentar, mas como é que fica essa situação do FGTS? São coisas distintas. O fato da empresa não ter depositado o FGTS não vai inibir a concessão da aposentadoria dele. Ele pode se aposentar, né, uma vez que a empresa
recolheu as contribuições previdenciárias. Em relação ao FGTS, após ele se aposentar e sacar o FGTS, porque ele vai ter direito a sacar o FGTS após a aposentadoria, ele pode eventualmente conversar com a empresa, né, que não fez esses depósitos, para tentar convencer a empresa a depositá-los. Caso a empresa não deposite, ele pode eventualmente fazer uma reclamação trabalhista, né, cobrando da empresa os depósitos de FGTS não realizados. Ok, vou pedir licença aqui aos nossos convidados para a gente conferir agora o resultado da enquete. Hoje fizemos a seguinte pergunta: você acha que vai haver perda para o trabalhador caso essa reforma seja aprovada? Olha só, 95% das pessoas que ligaram, participaram, disseram que sim. 5% disseram que não. Queria agradecer a você que ligou, participou aqui do nosso programa. Também queria agradecer a presença dos nossos convidados. Foi um momento muito rico, muito esclarecedor. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. Temos várias dúvidas ali. Vamos ver se vai dar tempo da gente responder. Após o programa sair do ar, a gente vai responder através do WhatsApp. Dr. Alexandre Vasconcelos, mais uma vez, muito obrigado. Dr. Alexandre é presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Pernambuco. Doutor, muito obrigado. Um último recado, considerações finais, fique à vontade. Eu que agradeço, Valdson. É sempre uma grande honra estar aqui com você, com o professor Ricardo. Vamos tentar aprovar uma reforma da Previdência boa e justa para o trabalhador, para o país. Essa é a luta não só dos trabalhadores, das centrais sindicais, das federações, da OAB, dos institutos, né? Fazer uma boa reforma, porque a PEC 287, ela não é justa. A PEC 287 representa uma destruição do nosso sistema protetivo. Então, vamos torcer aí que dias melhores virão. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Alexandre. Doutor Ricardo Souza, advogado previdenciário, mais uma vez, muito obrigado por compartilhar com a gente esse conhecimento dos dois convidados aqui, doutor Alexandre e doutor Ricardo. O espaço agora está aberto para um último recado. Fique à vontade. Valdson, é um grande prazer estar aqui com você no assunto do dia, com o meu presidente, né? E o último recado que eu deixaria tem um pouco de autocrítica coletiva. Nós, eleitores, nós brasileiros, só nos preocupamos com aposentadoria, com previdência em dois momentos. Um, na hora de se aposentar. Dois, quando querem fazer reforma. Nós precisamos, nas eleições, fora das eleições, cobrar dos gestores públicos boa administração da Previdência, tá? Porque se isso não for feito, e mesmo que passe essa reforma, daqui a pouco vai vir outra e vai vir outra, porque nós precisamos defender a nossa Previdência. Nós precisamos ter aquilo que a gente chama de cultura previdenciária, um senso coletivo de que a proteção para os momentos em que a gente mais precisa de proteção na nossa velhice ou em outras situações de vulnerabilidade social, que tem que ter uma política pública competente para administrar isso. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado aos convidados, a você que está em casa, muito obrigado pelo seu carinho e audiência. Teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você um forte abraço e até lá!